Bom, pessoal, vamos lá fazer algumas questões aí. As últimas questões do capítulo, né, do Matemática para Vencer são questões de altíssimo nível, tá? Inclusive colégio naval, que é um colégio mais difícil do que o colégio militar, né? E a ideia sempre é essa, nunca se desesperar. Não necessariamente a criança vai entender de primeira, então a gente faz vários exercícios do tipo, né? E elas vão pegando, né? A partir que o ano vai passando, elas vão pegando e se habituando a não se assustar com questão, entendeu? Então, o primeiro passo, não se desesperar. Essa questão realmente é altíssimo nível, tá? Então a gente vai mostrando como é que faz, né? Sem dar muita importância a essa complexidade, né? Essa complexidade toda, tá? E a gente vai caminhando de forma que eles vão se habituando e para eles vai se tornar uma coisa normal, entendeu? Assim, não é uma coisa de outro mundo, entendeu? Muito pai se desespera primeiro do que a criança, né? Quando vê uma questão desse nível, tá? E o objetivo é esse mesmo, a gente colocar questões de alto nível, né? Aquela história, treino duro, prova fácil, né? Então vamos lá. Matemática para Vencer, capítulo 5, questão 130 e 163. Ele começa dando uma sequência de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até botei errado aqui, é 12, né? E assim ele vai colocando, justapondo os números, né? Até que ele chegue num número que tenha 1002 algarismos, tá? Se a gente olhar esse problema, é o problema daquela contagem de páginas, só que ele está disfarçado, tá? Seria o seguinte problema: quantas páginas tem um livro que tem 1002 algarismos, tá? Esse problema é exatamente igual, só que ele está disfarçado. Em vez de páginas, ele está colocando números, que seriam as páginas, tá? E os algarismos seriam 1002, né? Algarismos, seria a posição do número, tá? Então, ó, aqui é a primeira posição, segunda posição, terceira, aí vai até a 9, né? Número 10, o 1 é a posição de número 10, tá? E o 0 do 10 é a posição de número 11. Aí, o 11 é a posição de número 12, e o outro 1 é a posição número 13. E assim esse número vão ter posições a ser ocupadas, tá? Aqui, ó, posição 14 e o 2 a posição 15, tá? Então vai assim até a posição, que número que vai ocorrer, né? Nessa posição aqui, 2002, tá? Então seria, o problema é o seguinte: imagina que eu tenho um livro com 102 algarismos e pergunta quantas páginas tem. Tá? Então esse é o problema de páginas disfarçado. E esse página vai ser justamente o número, né, que o algarismo final dele vai ser essa posição aqui, de número 1002, tá bom? Então vamos lá fazer o problema como se fosse páginas, tá? Esquece número e vamos fazer como se fosse páginas, porque eles já fizeram vários problemas de página e vão conseguir entender melhor isso aqui. Então vamos lá. Imagina, vou descobrir quantas páginas tem um livro de 102 algarismos, ou 1002 algarismos, tá? Okay? Então, do intervalo de 1 a 9 de páginas, eu tenho 9 páginas, e como cada página apenas tem um algarismo, eu tenho 9 algarismos. Da página 10 até a página 99, isso até decora, né? 90 páginas, como cada página tem 2 algarismos, vai estar 180, tá? Da página 100 até uma página que eu não sei, porque eu sei que essa página vai estar aqui na posição de 100. Vai ser o número próximo de 100 até 999. Porque se fosse de 100 até 999, eu teria aí 900 páginas e 2.700 algarismos. Então não pode passar de 1.000 páginas. Então, com certeza, essa quantidade de páginas aqui, ó, vai estar nessa posição 100 até uma página que eu não sei qual é, tá bom? Então, o que acontece? Até esse pedacinho aqui, ok? Eu tenho 189 páginas, porque eu comecei com 9, 180 algarismos, e eu vou ter 189 algarismos. Ele falou que tinha 1.002 algarismos. Então basta subtrair, ó, 1.002, subtrair aqui, ó, fiz aqui a continha. Subtrair 1.002 de 189 dá 813 algarismos faltantes, né, para completar 1.002 algarismos, ok? Então, esse 813 algarismos faltantes são de páginas de 3 algarismos. Então basta eu dividir por 3 esse número aqui, ó, 800 e dividir aqui também, ó, 813 dividido por 3 dá 271 páginas. Então, ó, coloquei aqui
271 páginas de 3 logaritmos. Então basta somar 271 com 99 daqui, ó, tá? Soma a quantidade de páginas e a gente descobre que um livro que tem 200 ou 370 páginas, ele tem 1002 algarismos, tá? Então, o que acontece? Esse número final aqui vai ser, ó, o 370 e o algarismo final vai ser o 0, ó, dessa posição. Inclusive, a gente já fez questões parecidas com essa, tá? De sequência de números e ele pede o algarismo final, né? O algarismo que ocupa a posição. Nesse caso, eu só descobri qual o número final que está aqui, né? Então, essa aqui vai ser a posição 1002, aí que seria o algarismo 1002, seria o 0, né? Aqui seria a posição 1001, e o número 3 estaria na posição 1000. Esse número 3 aqui, ó. Tá bom? Então, ó, isso é o pulo do gato que a gente chama, né? Descobrir essa primeira parte aí, que existe já problema apenas só pedindo isso, né? Só essa parte. Só que ele incrementou, o Colégio Naval, ele incrementou esse problema. O que é que ele fez? Ele quer saber a divisibilidade desse número grandão aqui, ó, por 16. A divisibilidade por 16. Pessoal, a divisibilidade por 16 não é explorado em livros de matemática muito, né? Normalmente dá a de 4 e a de 8, tá? Só que existe sim critério de divisibilidade por 16. Aí não tenho certeza, mas vou olhar no matemática para ver se possivelmente tem o 16, tá? Mas é assim, a divisibilidade por 16 é isso. A divisibilidade por 4, você olha apenas os dois últimos algarismos do número para saber se ela é divisível ou não. Se os dois últimos algarismos do número for divisível, independente do tamanho dele, se os dois últimos for divisível por 4, o número todo é divisível por 4. E o resto, só basta você fazer a divisão dos dois últimos algarismos também, para saber o resto da divisão por 4. Por 8, em vez de ser os dois últimos, são os 3, tá? Você olha se os três números ou terminam em 000, né? O 4 também, né? Ou termina em 00. No 8, ou termina em 000, 3 zeros, ou os três últimos algarismos do número é um número divisível por 8. Então, você apenas basta dividir os três últimos números do número por 8, independente do tamanho do número, que se for divisível vai dar resto 0. E para saber o resto também, você basta dividir esses três últimos números do número por 8, que vai dar o resto da divisão por 8. E o 16, ó, segue na sequência. Em vez de ser os três últimos números, são os 4 últimos algarismos do número que você tem que observar, do número. Tá? Então, a gente observando a sequência que ele deu, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E a gente descobriu que ele termina pelo número 370, com um probleminha das páginas lá em cima. O número anterior é 369, então eu tenho dois números aqui, ó. Então, eu tenho já esses números finais do número da sequência toda, né? E os 4 últimos números, para descobrir a divisibilidade por 16, é 9.370. Então, eu vou dividir 9.370 por 16, vai dar 585 e vai dar resto 10, que é a resposta da questão. Questão de altíssimo nível, tá? Então, não se desespera, tenta mostrar devagar, faz por partes. Aí aproveita para explicar a divisibilidade de 16, caso ainda eles não saibam, né? O professor também aproveita esse tipo de questão para falar também da divisibilidade por 16. É um tipo de coisa que só cai em questão. E observa que a questão de Colégio Naval, apesar de ser uma questão proposta, né, do livro Matemática para Vencer, uma questão de altíssimo nível. Lembrando que nossa opção do curso realmente é mostrar questões de altíssimo nível para as crianças, tá? Questões que vão de níveis mais baixos até os níveis mais altos de colégios militares. Então, a ideia é essa, tá bom? Sempre vai de questões baixas, questão com nível apenas de praticar, o MMC, o MDC, e depois questões que envolvem raciocínios bem altos mesmo, tá bom? Então, a ideia é não se desesperar e seguir em frente, né? Com essas questões e não chamar atenção para abalar o psicológico da criança, né? Com a ideia de que é muito difícil, porque quando faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando vai várias vezes,
Tudo que era difícil torna-se fácil, tá bom? Então a gente trabalha nessa linha de realmente mostrar que militar não é assim trivial, porém também não é um bicho de sete cabeças, ok? A gente trabalha nessa linha aí, sem medo, sem estresse, porque a questão é difícil, tá bom? Bom, tudo que é difícil é só porque a gente não praticou, tá bom? O raciocínio sempre se repetindo, vai observando aí que o raciocínio se repete sempre, tá bom? Abraço a todos, até mais.